E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso podcast desse projeto nosso que se chama Starter. Eu sou o Daniel Ramos e esse aqui na minha frente é o Pedro Morales. E esse primeiro podcast nosso é simplesmente para nos apresentar para vocês, né? Falar um pouco de quem somos nós e também do que importa, do que é esse projeto Starter. Para que a gente desenvolveu isso, o que é isso, do que se trata. Então, vou deixar o Pedro dar um oi para vocês aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Como o Daniel disse, o intuito do Starter é ajudar você, tá? Que pensa em melhoras profissionais, de relacionamento, espirituais, inclusive, que é o que nós acreditamos muito. Então, o intuito nosso é ajudar você a evoluir na vida, tá? Em vários sentidos, em vários aspectos, tá? Então nós criamos aqui o Starter, nós temos lá o Instagram, eu sou o Starter, não deixe de nos seguir. Lá nós fazemos postagens para você poder entender um pouquinho mais sobre alguns aspectos da sua vida pessoal, da sua vida profissional também. Então não deixe de nos seguir lá, tá? Aqui nós iremos fazer um manejo de podcast, né, Dani? Então assim, vamos estar aqui conversando. Hoje eu e Daniel vamos nos apresentar, como ele mesmo disse. E já em sequência, tá? Nós vamos produzir um outro vídeo muito interessante, então não deixe de assistir também, não deixe de se inscrever no canal. Nós estamos iniciando esse trabalho com muito amor, muito carinho. Espero que vocês gostem. Bom, antes de seguir com a apresentação do projeto, do Starter, explicar o que significa, o que é, o que nós vamos fazer, a gente quer se apresentar, falar um pouco sobre nós mesmos, o que nós fazemos da nossa vida, qual que é a nossa trajetória. E em vez de falar sobre mim, né, em vez de fazer a minha apresentação, eu quero propor para o Pedro para a gente fazer algo diferente. A gente já se conhece tem um bom tempo, a gente é amigo de muito tempo, a gente é compadre. E aí eu quero que o Pedro comece apresentando aí brevemente quem é o Daniel e depois eu vou fazer uma breve apresentação dele. Legal. Super natural, né, Dani? Bom, o Daniel, eu conheço ele já tem alguns anos. Nós nos conhecemos na faculdade. Então nós dois somos médicos, né, formados já há algum tempo. E eu conheci ele durante a graduação, então eu posso falar muito bem que nós somos amigos há muito tempo. O Daniel, ele é médico, ele fez cirurgia geral, ele é cirurgião plástico, ele já atua na sua especialidade há mais de 7, 8 anos, né, Daniel? E um cara de caráter, família, amoroso com a família, com os amigos, um ótimo marido, um ótimo pai, um empresário, ele lida com pessoas diariamente, né, cuida de relacionamentos dessas pessoas. Então eu só tenho a falar bem com relação ao Daniel e eu tenho certeza que ele vai conseguir passar para você, assim como ele passa para mim, para as pessoas ao nosso redor, muitas informações positivas que agregam demais. Ué, vou ter que te dar um abraço. Depois dessa, o que é isso? Bom, é verdade, né? Então nada melhor que um bom amigo, né, para te apresentar. E bom, o Pedro, como ele disse, é um amigo que eu fiz durante a faculdade de medicina. Nós inclusive estamos aqui hoje em Ribeirão Preto e eu fiz faculdade aqui, não sou daqui, né? Todo mundo, quem me acompanha no meu Instagram pessoal sabe, eu sou de Anápolis, Goiás, mas estive aqui fazendo faculdade de medicina e foi quando eu e o Pedro nos conhecemos. O Pedro é daqui, né? Sim. E continua trabalhando aqui também. Pedro Morales tem uma trajetória muito parecida com a minha, fizemos a mesma faculdade de medicina aqui em Ribeirão Preto. Na sequência, nós seguimos uma vida bem parecida. O Pedro fez também cirurgia geral e fez cirurgia plástica. Então, hoje ele atua aqui em Ribeirão Preto como cirurgião plástico. O cirurgião plástico e o médico, hoje em dia, sempre tem uma veia empreendedora. Então, dentro disso, o Pedro, além de cirurgião plástico, é também empreendedor, empresário. E na questão pessoal, o Pedro é talvez uma das pessoas que eu conheço que é o cara... assim, talvez um cara muito ligado às amizades, muito fiel aos amigos, né? Um cara que tem muita
fidelidade, ele leva muito a sério os amigos, as amizades, né? E na mesma linha, ele cuida da família dele, da esposa, da filha. Então, é uma pessoa com muito caráter e com muita competência também para poder ensinar a vocês muita coisa bacana, que é o intuito aqui do nosso projeto. Certo, Pedro? Bom demais. Fiquei emocionado também. E, bom, nós falamos um pouco de nós. À medida que o tempo vai passando, vocês vão conhecendo melhor, né? Vamos deixar aqui agora, então, mais uma vez, o Instagram do projeto, que é Eu Sou o StarT. O Instagram do Pedro, que é Dr. Pedro Morales. E o meu, que é Dr. Daniel Ramos. Então, vocês podem, quem tiver por aí, seguir eu, Pedro, e seguir o nosso projeto também. Bom. E Dani, assim, interrompendo, é importante vocês saberem que, apesar, né, da nossa especialidade como cirurgia plástica, o nosso intuito sempre foi ajudar o máximo de pessoas, né, Dani? Então, assim, no nosso meio, no nosso convívio, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com várias questões importantíssimas, como autoestima, as pacientes que não estão bem consigo mesmas, enfim, várias questões importantes pessoais, e nós tratamos isso diariamente, né? Além disso, como empresário, eu e o Daniel lidamos com pessoas, gerenciamento, e nós vemos diversas situações onde uma pessoa recém-formada, né, Dani? Uma pessoa que às vezes não teve uma formação, mas está começando um trabalho e se depara com várias dificuldades com relação a essas questões de relacionamento mesmo e desenvolvimento pessoal. Então, apesar de nós sermos médicos, né, especialistas nessa área de cirurgia plástica, nós queremos ajudar você, tá, a ter um desempenho melhor, né, Daniel? Então, assim, é importante a gente pontuar, né, isso? Independente a gente lembrar que a gente não está falando para médico, né? A gente não está falando para quem está formando em medicina, a gente não está falando para cirurgião plástico apenas, a gente está tentando se comunicar com todos, né? Todas as pessoas que têm desafios pessoais e profissionais, né? Independente do momento que está na carreira, da sua idade. Mas a gente quer tentar mostrar para todo mundo que, independente da sua profissão, e seja essa profissão diplomada ou não, você pode evoluir na vida, né? Você pode sair de um ponto, chegar num ponto mais alto, e isso só depende basicamente de mindset, né? Isso basicamente só depende de quebra de algumas crenças negativas, né? Criação de algumas outras crenças positivas. E então, se você é garçom, se você é vigia, né, e você acha que o seu destino é aquele ali e pronto, você está bem enganado. Então, é para essas pessoas, para todas essas pessoas que a gente quer falar. A gente quer mostrar que, através de algumas habilidades simples, né, você consegue se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, e chegar a lugares que às vezes você nem imaginava, né? Então, esse é o grande intuito do projeto StarT. Ajudar todas as pessoas, independente da sua profissão, da sua carreira. Ótimo, Daniel. O maior propósito é esse, né? E aproveitando aqui, né, essa questão natural, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque nós nos conhecemos há muito tempo, né? E surgiu essa ideia. Nós já tínhamos algo mentalizado, porque até antes da gravação a gente estava conversando sobre esses aspectos de pessoas, né? O tanto que o mundo parece, né, estar ruim, né? Porque são muitas informações negativas, tragédias, e a gente vive um mundo parecendo que está tudo uma catástrofe, né, Daniel? E a gente observa que as pessoas do bem, elas existem, e eu creio, né, o Daniel também crê, que são a maioria, mas nós precisamos aparecer. Então a gente quer aparecer como uma força positiva, uma força do bem, para poder alavancar mais pessoas, né, Dani? A gente já vinha desenvolvendo o projeto, né, do StarT, na verdade já tem meses, né, muito tempo que a gente vem falando e a coisa vem tomando uma forma. E agora, 2 semanas atrás, eu estava contando para o Pedro que no dia a dia a gente é bombardeado, igual você falou, com muita notícia negativa. Uhum. E teve um dia ou 2 semanas atrás aí que, nossa,
o dia a dia meu estava muito carregado. Você ia no hospital, notícia negativa, televisão, celular. Então, eu até me expressei um pouco no meu Instagram falando sobre isso, né? Sobre quanta coisa ruim tem acontecido, né? No mundo, né? Guerra, né? Questões políticas, questões de crimes contra crianças. E aí veio na minha cabeça, gente, será que o mundo tá tão ruim assim? Né? Então, será que o mal tá prevalecendo? Ou será que simplesmente a parte ruim da humanidade aparece mais do que a parte boa? Né? Cadê as pessoas que estão fazendo bem? Cadê as pessoas que estão ajudando as crianças? Né? Porque esses dias viralizou, né, conteúdo negativo em relação àquele crime, em relação às crianças. Mas cadê o pessoal que ajuda? Porque tem muita gente que ajuda. Né? Tem muita gente que faz o bem para criança, para crianças órfãs, né? Que ajuda pessoas pobres. Mas cadê? Parece que essas pessoas não aparecem tanto. Então, de ontem para hoje, na minha cabeça, né, a gente já está com o projeto Starter andando há algum tempo, mas veio na minha cabeça que o Starter seria exatamente o contra-ataque do bem. Né? Somos duas pessoas, claro, com todos os seus defeitos, que todos temos defeitos, mas duas pessoas que querem o bem, né, do próximo, que estão lançando um projeto, a princípio, a gente está, na verdade, tendo gasto financeiro e de tempo para fazer isso. Sim. Mas que a gente está fazendo isso porque a gente acredita que através de podcast, de Instagram, de canal no YouTube, a gente vai conseguir transmitir coisas boas. Então a gente está tentando fazer um contra-ataque. A gente vai usar o que a gente tem de bom para poder trazer muita gente com a gente e também para as pessoas verem que o bem, na verdade, prevalece e que o bem existe e que nós vamos mostrar isso para todo mundo e que todo mundo faça isso também. Se você faz o bem para alguém, se você tem um projeto bacana de ajudar as pessoas, de ajudar pessoas pobres, crianças, que você mostre. E outra coisa que eu acho bem legal a gente fazer no nosso projeto Starter, quem está aí assistindo e tem algo bem bacana para mostrar, um projeto, alguma coisa, entre em contato com a gente. Sim. Que a gente vai fazer questão de trazer para o nosso lado, né? Participar com a gente de podcast, participar do Instagram, de alguns tipos de treinamento pessoal, presencial, de às vezes participar com a gente aqui online de algum podcast, mostrar o seu projeto para todo mundo. Então o Starter surge como um canal aberto para o bem. Se você é uma pessoa do bem, você tem algo que você faz para ajudar as outras pessoas, manda uma mensagem para a gente que a gente vai fazer toda a questão de colocar você aqui com a gente. Perfeita colocação, né, Dani? E esse projeto nosso, né, além de todas essas questões que a gente pontuou, é importante salientar que, tá? Não é, né, Dani, uma questão só matéria, né? Só pessoas em si, né? Tem toda uma questão espiritual também. Então eu e Daniel, nós acreditamos muito em Deus, né? Então muito do que nós vamos passar aqui está relacionado a isso. É uma crença forte que nós temos, né? Deus é soberano e toda essa questão espiritual, ela faz parte do nosso dia a dia, do nosso projeto, da nossa força. Então, muito do que todos passam na vida, dificuldades, coisas negativas, às vezes uma decepção, tudo isso, tá? Se você tem Deus dentro do coração, fé e sabedoria e entendimento para enfrentar aquilo e persistir, perseverar, você vai conseguir. Então, uma das coisas, né, Dani, que a gente pontua muito é essa questão espiritual, né, essa questão fé, só que não é só a falácia, né, não é só falar, porque a questão espiritual, né, a nossa energia espiritual, a nossa energia na fé é a nossa prática, né? Então vocês vão ver no nosso dia a dia, nas nossas conversas, que é a prática. E isso daqui que nós estamos fazendo é a prática. Né? A prática para poder passar, a prática para poder trazer vocês do bem, a prática para você que não conhece, né, e quer melhorar alguma coisa. Então nós estamos aqui praticando. E isso é muito importante, né, Dani? Já que você entrou nessa parte de religião, eu falo muito para minha esposa, para Milena, né? Muita gente acha que o importante da religião é frequentar a igreja ou o centro. E na verdade não é. Tem muita gente que frequenta e não aplica no seu dia a dia, que é a prática que você está falando. Sim. E por outro lado, eu conheço pessoas que não frequentam,
mas que o seu dia a dia é voltado para atitudes cristãs, atitudes de bem do próximo, né? Então a pessoa não pratica, ela não frequenta a igreja, a assembleia, ou o centro espírita, enfim, mas ela no dia a dia ela vive uma vida cristã, uma vida que ela só faz o bem para o próximo, faz o mal. Então, com certeza, a praticar o bem é muito mais importante, né? Não quer dizer que desmerece, você tem que frequentar, eu acho, igreja, rezar, orar, mas eu acho que praticar, né, o que Jesus ensinou a gente é muito mais importante do que só falar que se é cristão. Inclusive, nesse assunto religião, eu acho que a religião a qual você pertence é menos importante do que a fé em algo superior, que seria Deus. Sim, né? Com certeza. Então, assim, eu nem sei, eu sou seu amigo há muito tempo, mas se eu te perguntar, você tem uma religião específica? Eu conheço várias religiões, né, Dani, assim, mas hoje eu te falo com coração assim em Deus. A minha religião é Deus, né? Então eu oro todos os dias, eu vou entrar na cirurgia, eu oro também, eu agradeço todos os dias, vou à igreja, né? Atualmente eu frequento a igreja evangélica, né? Mas eu sou cristão, acredito em Cristo, que Ele foi o Salvador, né? Então hoje nós estamos aqui salvos, porque Ele morreu na cruz do Calvário, né? Então Ele nos salvou. Então a minha crença é muito forte. Então assim, imagina assim, né, Dani? Igual eu te falei esses dias, nós temos uma vida pela frente. E Jesus Cristo deu a sua vida, né? Deus mandou o seu Filho para nos salvar. Então, como é que a gente pode perder a vida fazendo coisas ruins, né? Sendo malfeitores, né? Por que não a gente praticar o bem, ajudar as pessoas, né? E fazer o bem. Então, a prática, ela é incrível. E você pode ser o estudioso que for, né? Independente da sua área. Mas se você não praticar, não adianta, concorda? Né? Então você pode ser um historiador, né? Você quer dar aula, mas se você não exercer, não praticar, você não vai desenvolver. Então, você ser bom, né? Igual você falou, não somos perfeitos, nós somos seres humanos, né? Nós erramos. Mas pessoas com caráter, pessoas boas que querem o bem, elas precisam praticar. E aí você contamina ao redor, né? Contamina a sua família, contamina os amigos, contamina o trabalho. Tanto é que quando você pratica e exerce isso diariamente, as pessoas que são ruins, elas acabam se afastando por si só. Então Deus consegue tirá-las do seu caminho, né, Dani? É aquilo que a gente estava falando da importância do meio. Do meio que você cria e o meio que você convive. Né? Eu estava falando isso para o Pedro. Não adianta você pegar uma criança que... Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma criança que cresceu numa família onde o pai, a mãe, ou às vezes só a mãe, né, almoça e janta todo dia esse miojo. Né? Um exemplo. Ou alguma outra comida industrializada. Né? Fácil de fazer e tal, rápida. Né? Você não adianta você querer que essa criança aprenda a comer legumes e verdura. Porque o que ela conhece é aquilo ali. Né? Não adianta você pegar uma criança que cresceu, né, em meio a pais que brigam, que se xingam, que não tem uma religião específica, que não teme a Deus, né, e querer que essa criança seja uma criança que conhece Jesus Cristo, Deus, ou que seja religiosa, porque não é o meio que ela cresceu. Né? Exatamente. Então, assim, a importância da contaminação que você falou, né, do meio. Então, se você está em um meio, né, que tem fé, acredita, religioso, que prospera, né, que busca crescer e ser melhor, você também vai ser uma pessoa dessa. Se você está no meio que só te joga para baixo, seja família, amizades, né, que é muito importante, amigos que não querem crescer, só querem aquele prazer do momento, seja através da bebida, da droga. Se você está nesse meio, não adianta você querer ser diferente. O meio vai te contaminar, né? Exato. E é esse meio que a gente tenta criar no Starter. A gente pensa, né? O ideal, o que seria o ideal? Que a gente conseguisse que a pessoa, em vez de chegar em casa e ligar a televisão para assistir novela ou um reality show desses super baixo nível, que ele ligasse o canal no Starter, né?
no nosso YouTube, ou em algum YouTube de alguém que trata de crescimento pessoal, profissional, de religião, né? Não seria isso seria o ideal. A pessoa trocar aquela futilidade toda por pessoas que estão falando de coisas boas. E a pessoa começa a se contaminar. E naturalmente ela começa a ver que ela começa a se desenvolver, começa a crescer na vida, porque ela está convivendo. Mesmo ela não estando aqui presencialmente com a gente, ela está ouvindo a gente falar todo dia. E aquilo ali vai entrando na mente. Igual a gente faz. Igual a gente assiste no YouTube. Eu assisto, você assiste. Né? Canais de pessoas boas que têm algo a falar do bem, de crescimento. Você vai assistindo aquilo ali sempre, aquilo ali vai entrando na sua cabeça. Agora, se você está assistindo sempre jornal, ou aqueles jornais noticiosos que só mostram coisas ruins, criminalidade, assassinato, isso começa a entrar na sua vida começa a ficar pesada. Porque aquilo ali começa a ser sua realidade, você está se contaminando por aquilo ali. Né? Então, isso aqui é um papo de amigo, é um projeto de amigo do bem, que quer contaminar as pessoas com coisas boas. Né? E... Bom, você falava para mim, né, mudando um pouco de assunto, né, já tem muito tempo que o Pedro vem falando para mim que a gente precisava de algum tipo de projeto, né, no sentido de passar o que a gente aprendeu. Apesar, eu acredito que eu pareço novo, né, mas essa trajetória do médico, do cirurgião plástico é uma trajetória muito longa. Sim. Né, a gente tem que passar no vestibular para medicina, que já é bem difícil. Você tem que fazer 6 anos de faculdade. Você tem que, depois que acaba a faculdade de medicina, ser médico. Mas você tem que prestar uma prova de residência para cirurgia geral, que já é uma prova bem difícil. Aí você faz 2 anos, nossa época era 2, agora é 3, de cirurgia geral. Aí você tem que fazer outra prova para entrar na residência de cirurgia plástica. Mais 3 anos e depois uma prova de especialista em cirurgia plástica. Então, é uma caminhada muito longa. E nessa caminhada longa, a gente acumulou a gente teve muita experiência, né, em relação a pessoas, né, a como lidar com pessoas, como não lidar com pessoas também. Nós vimos muito, isso a gente veio muito na residência. Né? A residência de cirurgia geral, ela existe uma hierarquia que eu nunca concordei com aquilo. Né? O fato de você ser um residente 1 ano inferior te torna quase que um escravo do cara que está 1 ano na sua frente. Né? Então ele te trata do jeito que ele quer, ele fala o que quer para você, ele falta com respeito com você. Da mesma forma, alguns chefes também têm essa linha. Não sei se isso tem mudado. Né? Mas, então, assim, é uma carreira que você passa por várias fases. Né? A fase que você não é ninguém, que você é pisoteado, que você sofre humilhação. E aí você vai evoluindo ali, e aí você vai mantendo o seu propósito. Né? Então, a gente acumulou muita experiência. Né? Quem faz medicina e segue alguma especialidade assim, passa por muitas coisas. E voltando para o que eu queria dizer, o Pedro, dentro disso, há já muito tempo, mais de anos, ele vem falando para mim: Daniel, você está bem lá em Anápolis, tal, eu estou bem aqui, e a gente precisava criar algum tipo de conteúdo para passar o que a gente aprendeu nesse tempo todo para o médico. Né? A princípio, o Pedro falava da gente abordar médico, às vezes o próprio cirurgião plástico. Né? E acabou que essa ideia nossa foi amadurecendo, até que nós chegamos no plano do StarT, que é ter uma abrangência maior. Né? Não só o médico, não só o cirurgião plástico, mas praticamente todas as pessoas, né? Em qualquer profissão. Bom, aí eu queria que você falasse um pouco de como surgiu esse momento do StarT, assim, essa ideia. Por que, né, falar, né, para as pessoas que estão começando, às vezes saindo da faculdade, às vezes quem não fez faculdade, mas está ali na base, está começando a trabalhar agora, está procurando o primeiro emprego. Né? A gente chegou nessa ideia de começar falando para essas pessoas e à medida que o StarT foi evoluindo, a gente começar a falar para as pessoas que estão mais, vamos dizer assim, mais à frente na carreira, né? As pessoas que já têm uma carreira, já têm uma profissão, já têm um diploma, mas a gente resolveu falar na base. Por quê? De fato, né, Daniel, na época, já há alguns anos então, surge essa ideia, porque como você mesmo pontuou, a nossa experiência ela é muito vasta e a gente começa muito jovem, muito pressionado.
né? Então, nós temos vários altos e baixos, desde o estudo da medicina, a residência, frustrações, decepções, e o que nós mais fizemos foi a persistência, né? Só que é uma trajetória longa, né? É uma trajetória longa para nós chegarmos onde estamos hoje, né? Então, eu tinha esse intuito porque eu gosto muito de lidar com as pessoas e no consultório nós acabamos fazendo gestão de pessoas, né? Os nossos colaboradores, as pessoas que nos ajudam, aquele treinamento. Então eu queria ajudar... Os próprios pacientes, sim. Né? Então eu queria ajudar, às vezes, um profissional para poder enfrentar isso, né? E aí a gente conversando, amadurecendo, de fato, a gente consegue abranger mais pessoas, porque o intuito ele é maior do que só uma classe específica, né? Então, eu sempre fui da seguinte opinião: é muito melhor você aprender com os erros dos outros do que você perder tempo batendo cabeça em algo totalmente desnecessário, né? Então, imagine a trajetória que nós tivemos, né? Igual o Daniel disse, tá? A nossa residência, a especialização, ela é muito árdua, né? Existem coisas desrespeitosas, inclusive. Você sofreu muito com hierarquia nas suas residências? Sim, hierarquia. Humilhação. Falta de respeito. Isso. O jeito que as pessoas te tratam, mas a gente tem isso como essência, então a gente nunca desistiu, né? E eu estava lendo até alguns dados que boa parte, se eu não me engano, de 40% a 50% das pessoas que ingressam na faculdade, elas desistem. Uhum. Então... Hoje, com essa era, ainda mais a juventude, eles estão desistindo muito fácil, né? E nós estamos aqui porque nós não desistimos. Então, essa questão de abranger mais pessoas, todos os públicos, surgiu do nosso amadurecimento para poder ajudar mais pessoas, né, Dani? Ô Pedro, tem muitos vídeos hoje, pessoas muito bem-sucedidas. Uma delas é o Elon Musk, que é o grande dono da Tesla, do Twitter. Sim. Hoje, né? Da SpaceX, né? SpaceX. Uhum. E tem um vídeo que ele fala, né? Não sei se ele já falou isso mais de uma vez, eu até te mandei já esse vídeo, onde ele fala que ele acha que ter diploma de faculdade, diploma universitário, é totalmente desnecessário hoje para você ter sucesso profissional ou até mesmo para você aprender alguma coisa. Diz ele que hoje tudo que você quiser aprender, você acha na internet, nos livros, mas basicamente na internet, e que para ter sucesso você não necessariamente precisa do diploma universitário, né? E a gente fala aqui para pessoas que têm diploma, que estão começando, ou para pessoas que não têm diploma, não vão ter profissões que não necessitam diploma, né? E qual que é a sua opinião? Eu vou falar depois um pouco a minha, mas sua opinião em relação ao diploma universitário. Você, já que a gente está falando sobre sucesso pessoal e profissional, né? Você acha o que você acha que é a importância hoje da pessoa fazer uma faculdade? Ou você acha que isso hoje não teria importância? O que você pensa? Daniel, é o seguinte, é lógico que o diploma ele é um merecimento, né? Então você persistiu ali nos estudos 4, 5, 6 anos, né? Você adquiriu conhecimentos, obviamente, se você fez uma boa faculdade e com bons estudos, né? Mas hoje a gente sabe, e isso talvez há muito tempo, que não é o diploma que vai garantir o seu futuro, concorda? Então, você pode ter um diploma, você pode exercer a profissão, mas ele não pode garantir o seu futuro, né? Então, quer dizer que a pessoa às vezes, né, vai formar, igual a gente vê, né? Uhum. Vamos falar da nossa especialidade, cirurgia plástica. Não tem tantos assim, se for ver outras profissões, mas tem muita gente que faz toda essa carreira que a gente falou, né? E depois não consegue engatar, vamos falar assim, num consultório, ter paciente, operar bastante, né? Simplesmente a pessoa não vai para frente. Sim. Né? Então é mais ou menos o que você está dizendo. Você fez a faculdade, você fez todo aquele percurso que a gente fez, mas isso não necessariamente quer dizer que você... terminei meu último dia de residência de cirurgia plástica, passei na prova de especialista, amanhã eu estou bem sucedido. Não é bem assim, né? Exatamente. Pelo contrário, a gente sabe que quando você acaba e pega seu diploma, começa uma fase totalmente diferente do zero. Exatamente. E isso, né, Daniel,
O que acontece é que a maioria das profissões, né? Então você formou para engenheiro, direito, fez advocacia e tal. A maioria das pessoas não exercem a sua especialidade, né? Então veja que isso não é garantidor, né, de um futuro próspero. Você me falou, por exemplo, que você está procurando alguém para trabalhar como secretária sua e você recebeu um diploma de uma engenheira civil. Já recebi também de recursos humanos, né? Então veja que hoje o mercado de trabalho não está fácil. Só que qual que é a minha opinião? Nós vivemos uma era tecnológica, né? Então tudo é tecnologia e a tecnologia ela veio para nos ajudar de fato. Só que se você não tiver filtro, se você não trabalhar sua mente, tiver conhecimento e sabedoria, você se perde na tecnologia porque tudo é muito fácil. Só que a vida ela não é fácil, né? Nós precisamos de perseverança, né? Então, o diploma ele vai te ajudar, com certeza, tá? Inclusive tem profissão, eu acho que a grande função é a seguinte, tem profissão que você só pode exercer se você tiver o diploma. Exato. Né? Então, por exemplo, médico. Não adianta o Elon Musk falar isso aí, sendo que para ser médico não adianta você pegar o YouTube e aprender da ponta e tal. Não, você tem que ter o diploma de médico. Sim. Para você ser engenheiro civil, para você poder fazer um projeto de uma ponte, você precisa ter o diploma de engenheiro civil. Entendeu? Então, existem profissões que você tem que ter aquele diploma. Né? Exatamente. Então, é igual você falou, né? Mas o diploma é a autorização para você atuar. O que não quer dizer que você tendo o diploma, você vai ser um bom médico, ou vai ter sucesso, um bom engenheiro, um bom psicólogo, um bom, sei lá, né, advogado. E aí você pegou a palavra certa, né? O bom. Não quer dizer que você ter algo, você vai ser bom naquilo. Uhum. Então eu acho que o principal é você ter um bom caráter, um bom desenvolvimento pessoal, bom relacionamento. E a partir disso, você começa, dentro da sua área de atuação, a melhorar alguns aspectos. Mas se você tiver essas 3 características e não tiver persistência e perseverança, você não consegue. Isso. Né? Aí é o ponto que eu queria chegar. O que é o StarT? O StarT não é uma escola técnica. Você não vai aprender a ser médico, psicólogo, enfermeiro, garçom. É uma escola de habilidades pessoais. É o que está escrito lá no nosso Instagram. Sim. Escola de habilidades pessoais. Né? Que é tudo isso que você falou aí. Sim. Né? Caráter, persistência, determinação, disciplina. Né? Então, é sobre isso que entra no nosso projeto. Né? Exatamente. E aí eu quero só ilustrar aqui com um trecho aqui tirado de um livro do Dale Carnegie, um livro extremamente conhecido, a gente estava até falando dele aqui antes de começar, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. Um livro escrito em 1900 e pouco, né? Só para você ter uma ideia aqui, o Dale Carnegie, ele viveu de 1988 a 1955. Ele foi de tudo na vida dele, mas ele começou, para você ter uma ideia, como vendedor de toucinho, de sabão e de banha. E ele percebeu em algum momento da vida dele exatamente o que nós vamos falar no StarT, a importância de algumas habilidades de comunicação e de relacionamento interpessoal para o sucesso da pessoa. Porque no final da vida, Dale Carnegie era uma pessoa de extremo sucesso. E hoje, só para você ter uma ideia, a Fundação Dale Carnegie, que surgiu depois dos ensinamentos dele, do livro dele, tudo. O livro dele tem mais de 60 milhões de exemplares vendidos no mundo. Ele escreveu esse livro, ele tinha 48 anos. Então não foi assim, o cara era um gênio, igual hoje aparece muito no Instagram pra gente. Os gênios de 15 anos ganhando milhões na internet. O gênio de 20 anos, milionário, andando de avião, tudo, porque descobriu uma forma milagrosa de ganhar dinheiro. Dale Carnegie teve uma carreira que começou como vendedor de toucinho, e a carreira dele, assim, ele escreveu um livro com 48 anos, bem mais idade que eu e você temos hoje, por exemplo, e depois de tantos anos, quase um século, né, que ele escreveu o livro, em 1936, que falta alguns anos, mas já um livro de tanto tempo, né? Até hoje existem cursos, né, voltados para os ensinamentos que ele deixou. Existe a Fundação Dale Carnegie, que hoje tem 3.000 escritórios em 97 países, com 9 milhões de alunos. Tá? Então, olha o tamanho desse cara,
Olha a história desse cara, do livro desse cara. E o livro dele, basicamente, é de ensinamentos, de habilidades pessoais, de comunicação e de relações interpessoais. É exatamente o que a gente quer falar aqui. Aí, tem um trecho do livro dele que fala isso aqui. Isso aqui é o Starter. Tá? Apenas 15% do sucesso financeiro do indivíduo é devido aos conhecimentos profissionais técnicos. Tá? Que é o que a gente estava falando de diploma universitário, de conhecimento que se adquire num curso, no MBA e tal. 15%. Os outros 85% do sucesso se devem à competência na engenharia humana. Perfeito, colocação. Essa engenharia humana é o que se trata o Starter. E aí eu quero aproveitar esse momento para mostrar aqui para as pessoas o que é o nome, né? Que o nome do nosso projeto ele tem um fundamento também, né? É claro que vocês veem o Starter, né? No meio a gente tem o Start, que é começar, e a gente tem a Star, que seria a estrela, né? Sim. Então, assim, a gente foca no indivíduo, para o indivíduo que está começando a sua carreira, seja qual for, né? Esse é o nosso foco principal. Mas a gente vai ter ganchos à medida que a coisa for evoluindo para as pessoas que já estão mais avançadas nas suas carreiras profissionais, né? Mas resumindo aqui as letras do Starter, né? A gente vai procurar fazer algo que é a transição do indivíduo que está estudando, ou que está terminando a universidade, ou que está terminando um curso técnico preparatório para o mercado de trabalho. A gente quer fazer a transição desse indivíduo desse momento para o mercado de trabalho. Né? Bom, você foi lá, adquiriu o conhecimento técnico que você precisa para a profissão que você quer. Agora, como que você vai usar esse conhecimento técnico para aplicar numa profissão e ter sucesso? Então, Escola Superior de Treinamento e Adaptação Rápidos ao Trabalho e Ensino. Então, é mais ou menos isso. Então, o nome tem esse significado também, né? E que é exatamente o que a gente quer fazer. Bom, Daniel, é perfeito a colocação, o significado, né? Que é muito importante o significado para nós, né? E aí, no decorrer do projeto, né, a gente ficou no embate do nome, pensamento, aquele brand da marca, né? Ninguém vê, né, Pedrão? É um trabalho de bastidores que a gente já vem fazendo há meses para tentar ficar tudo bem redondo, né? Então é um trabalho que deu trabalho até agora. Você veio lá de Anápolis, né? A gente sentou um dia, né? E ficamos aí quase que o dia inteiro colocando todo o nosso pensamento, as ideias no papel. Abrindo livro. Exatamente. Então, assim, conta aí pro pessoal como é que surgiu, né? Porque a gente ficou debatendo aquela coisa, como é que a gente chegou nos finalmente ao nome Starter? Inclusive é interessante porque o Starter vai ser muito baseado em leitura. Eu acho que a base e o princípio que deve ser abordado aqui, que todo mundo que vai assistir a gente tem que focar é ler. Do mesmo jeito que correr é o princípio fundamental do esporte, qualquer esporte é correr. Então você tem que treinar, saber correr. Para aprender, evoluir na vida, você precisa aprender. E aprender, a base do aprendizado é leitura. Então nós vamos falei um pouco aqui do livro do Dale Carnegie, e agora eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, ó, O Poder do Subconsciente. Acho que dá para ver um pouquinho. Esse livro, cara, eu comecei a ler. Eu comecei a ler agora, ontem. Eu comecei a ler. E esse livro, ele fala pra gente sobre a força que tem as crenças, as sugestões que são feitas durante a nossa vida e às vezes a própria autossugestão. Né? O poder de algo que está lá dentro de você, de sua mente, que é o subconsciente. Né? E ele fala no momento do livro, ontem, eu lendo esse livro, e eu achei muito interessante, porque é justamente de onde veio o nome, o Starter. Você vê, o Starter, o nome já existe há alguns meses, sim, mas ontem que eu li isso aqui. O livro fala o seguinte... A leitura foi depois. Depois. O livro fala que quando você está procurando, às vezes, uma solução para algum problema na sua vida, algum momento difícil, alguma coisa, você deve relaxar, deitar, meditar, ou às vezes até na hora de dormir, um pouco antes de dormir, entregar essa questão e esse problema para o seu subconsciente. E às vezes você acorda no meio da noite com a solução para aquele problema. Todo mundo já passou por isso. Sim. Alguma coisa difícil, alguma coisa que você esqueceu, de repente você acorda no meio da noite lembrando daquilo.
Às vezes a solução de algum problema, quando você estudava vestibular, isso acontece com todo mundo. Esse é o subconsciente trabalhando. E o nome Starter veio, eu e o Pedro fizemos, como ele falou, uma maratona de leitura, de trabalhos, em busca de um nome que tivesse tudo a ver com o que a gente quer apresentar. E aí eu estava no Natal passado agora, 2022, na casa do meu sogro, aquele trem, eu durmo muito cedo, eu muito cansado, tentando me manter acordado. Aí eu lia, eu tinha vindo aqui ficar com o Pedro 1 ou 2 dias, a gente para falar sobre o Starter. E aí, no momento de muito cansaço, eu deitei na cama e comecei a pensar sobre nome, e dormi. E eu juro por Deus pra você que na hora que eu acordei, esse nome estava na minha cabeça. Eu não dormi a noite inteira, eu dei um cochilo, porque ainda não tinha sido a ceia de Natal, então eu dei aquela deitada, aquela cochilada. No que abriu o olho, né, a gente tinha falado alguma coisa de start, de começar, tudo. Aí veio Starter. E na mesma hora eu comecei a tentar ver o que significaria cada letra do nome. E aí já veio na minha cabeça Escola Superior de Treinamento e Adaptação Rápidos ao Trabalho e Ensino. Que é exatamente o que a gente quer fazer. Pegar a pessoa que está saindo da formação do estudo e mostrar para ela como se colocar no mercado de trabalho. Show de bola, né, Dani? É o poder do subconsciente, talvez da questão religiosa que a gente falou aqui também, né? Como a gente está buscando algo do bem, às vezes a gente conta com alguma ajuda superior, né? Com certeza. Essa ajuda ela vem e ela é necessária e Deus provê e encaminha tudo, né? Isso. Então, Daniel, vamos encerrar aqui, né, o nosso Starcast. Isso. Aí o Pedro já jogou agora qual que seria um nome legal para nosso projeto Starter e a gente quer fazer podcast dentro disso. Qual que seria o nome? Starcast. Então esse é o Starcast, esse foi o nosso primeiro. Né? Só para puxar um gancho aqui para um possível segundo Starcast, já que nós falamos desse livro. Esse livro fala sobre a importância de crenças, né? Crenças que são colocadas para a gente desde que a gente nasce, ou até mesmo dentro da barriga da mãe. Né? E muitas crenças negativas têm sido colocadas nas crianças. Hoje eu sou pai, você é pai também, a gente sabe a importância do que se vive dentro do ambiente familiar. Graças a Deus eu venho de uma boa família, você também. Né? Mas a gente vê muita criança sendo criada em ambientes negativos, em ambientes de briga, né? De separação, né? De às vezes até briga física, em ambientes de criminalidade. Então, essas crenças elas vão sendo colocadas na mente da criança e vão gerar os adultos do futuro. Né? Às vezes não são nem coisas tão intensas, mas crenças do tipo, você não consegue, você não pode, isso não vai dar certo, isso não é para você, né? E esse livro, O Poder do Subconsciente, fala muito sobre isso. A importância de crenças negativas e positivas. Né? Então Daniel, eu acho que é um assunto interessante para a gente continuar. Vamos gravar, né, um próximo vídeo falando exclusivamente de crenças. Né? Vamos pautar porque é um tema importante, que eu acho também que é o pilar e a base, né? E mesmo a pessoa que viveu num ambiente assim, né, você tem a oportunidade de mudar essa crença, né? É fácil? Não é fácil. E a gente consegue lapidar algumas coisas. Só que, mais uma vez, você precisa de persistência, querer aprender e ter humildade, né, Daniel? Humildade para aprender é tudo, né? Então, vamos encerrar o nosso Starcast. Agradecendo aí o pessoal, né, que parou para ouvir a gente. Estamos iniciando aqui e nós temos muito conteúdos incríveis para passar de coração para você, para te ajudar. Então não deixe de nos seguir aí, né, Dani? Dá algum recado final para o pessoal? Se você procura um ambiente de crescimento e conviver com pessoas que querem o bem de vocês e de todos, querem ajudar vocês a desenvolver pessoalmente, profissionalmente, vem participar da nossa mesa aqui, vem sentar com a gente, vem assistir, né? Que aqui a gente quer crescer junto. A gente também tem muita coisa para aprender, né? Então a gente espera que nesse projeto a gente se desenvolva como pessoa, como profissional e que a gente possa levar muita gente para o lado do bem também. Isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Até.